Hoje estava lembrando de um hino que está aqui no nosso hinário, que é de preparação antes da pregação, que diz assim: enquanto, ó Salvador, teu livro ler. A letra antiga do salmozinho dizia: de auxílio necessito para ver. A gente precisa do auxílio do Senhor, porque a gente deseja e anseia que essa palavra não fique só na mente, mas ela venha para o nosso coração. Lembram-se quando os discípulos de Emaús estavam a caminho conversando com Jesus, e depois, quando Jesus foi revelado perante os seus olhos, eles disseram: não nos ardia porventura o coração quando ele ia falando pelo caminho? Então é isto, que a palavra de Deus venha a arder no nosso coração. Antes de ler, eu queria só situar a congregação pensando um pouco em Éfeso. Alguns consideram a carta aos Efésios como a rainha das epístolas. O reformador João Calvino foi um que falou assim. Ela tem uma peculiaridade: de todas as cartas escritas por Paulo, é a única na qual nós não encontramos nenhuma reprimenda, nada a corrigir. Não que a igreja fosse perfeita, mas aprove ao Espírito Santo não deixar o registro de qualquer reprimenda. Até mesmo na carta aos Filipenses, que é uma carta de alegria para uma igreja fraterna, uma manifestação de gratidão, Paulo faz uma recomendação: rogo a Evódia, rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Pede a alguém que venha auxiliá-las para que não haja conflito, disputa entre elas. E ensina a igreja também: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui não há nenhuma reprimenda. Volto a dizer, não que aquela igreja fosse uma igreja perfeita, porque absolutamente não existe uma única igreja perfeita. E exatamente porque eu e você fazemos parte dela, somos ela. Só quando a gente estiver na glória, aí sim será uma igreja perfeita. O apóstolo Paulo esteve em Éfeso no período da terceira viagem missionária. É muito interessante o que lemos em Atos capítulo 19. A providência de Deus levou de Alexandria, do Egito, até Éfeso, um judeu chamado Apolo, de quem a Bíblia diz que era um homem poderoso nas Escrituras, eloquente, falava ousadamente na sinagoga, só que ele conhecia até o batismo de João, a história de Jesus até o batismo de João. E então um casal muito precioso, Áquila e Priscila, estavam na sinagoga e se aproximaram de Apolo e fizeram com ele um trabalho discipulado, com mais exatidão ensinaram a ele a palavra de Deus. E Apolo, grande pregador, agora com um conteúdo mais completo, foi enviado a Acaia e esteve durante um bom período em Corinto. Exatamente quando Apolo estava em Corinto, Paulo chegou a Éfeso, tinha passado pelas chamadas regiões superiores e chegou a Éfeso. Como invariavelmente ele fazia, foi à sinagoga e começou a pregar, falando sempre como ele falava, procurando demonstrar pelas Escrituras que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Como geralmente acontecia, as pessoas da sinagoga não queriam ouvir, mas o Senhor sempre convertia alguém. E ele saiu da sinagoga e foi para uma escola chamada Escola de Tirano. E foi acompanhado por 12 pessoas que eram convertidas, mas que não tinham nem ouvido falar a respeito do Espírito Santo. Paulo impôs as mãos sobre eles, eles ficaram cheios do Espírito Santo, diz o texto que eles falaram em línguas, e Paulo começou esse trabalho. E diz o texto em Atos 19, que num espaço de 2 anos, toda a Ásia Menor ouviu a palavra de Deus. Olha que trabalho impactante foi feito. A ponto, eu separei até aqui rapidamente, não precisa nem abrir a Bíblia em Atos 19, mas apenas para a gente ter uma ideia do impacto que o Evangelho causou ali.
Atos 19, a partir do verso 18, diz: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Olha, isso é conversão, quebrantamento, mudança de vida. Quando alguém chama o pecado de pecado, quando alguém denuncia publicamente suas próprias obras. Diz o texto que também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Era uma ruptura, estavam rompendo com a velha vida. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. O denário era o salário diário de um trabalhador. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, sendo usado por Deus em Éfeso, Paulo tinha um projeto de vida ministerial. Em seu espírito, diz o texto, resolveu ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, pensando assim: depois eu quero ir até Roma. No entanto, tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que com ele ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu ainda algum tempo na Ásia. E foi quando se deu aquele movimento liderado por Demétrio, o ourives, que fazia de prata nichos de Diana, que dava muito lucro aos seus artífices. E Demétrio fez uma reunião com o sindicato dos ourives, dizendo: olhe, desse jeito o nosso negócio vai cair em descrédito. Pessoas estavam se convertendo, deixando a idolatria. E nós sabemos que Éfeso é a guardiã da grande Diana. Queridos, aquele dia deve ter sido um dia tão difícil. Sabe o que é uma luta espiritual? Quando o inferno se levanta mesmo para perturbar. Porque a nossa luta, diz o apóstolo Paulo nessa mesma carta, não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados, as potestades, os poderes espirituais do mal. Houve um movimento ali naquela cidade. E muitas pessoas começaram a gritar, horas a fio: grande é a Diana dos Efésios. Lucas, que faz o registro, diz que muitos estavam ali, nem sabiam por que estavam. E se a gente entender que quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, ele faz uma referência ao ocorrido em Éfeso, a expressão de Paulo é assim: irmãos, eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi a ponto de desesperarmos até da própria vida. A gente sempre tende a pensar de Paulo como um super-homem. Queridos, Paulo era homem, e não era homem perfeito, era pecador, tinha limitações, tinha liderança, mas tinha seus medos também. E ele ficou assombrado naquele dia, a ponto de escrever essa expressão, que literalmente quer dizer: melhor morrer do que viver. Há uma luta espiritual, especialmente quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, quando Jesus é anunciado com integridade. O reino das trevas sempre se levanta para se opor, para confundir, para atrapalhar. Mas é muito confortador saber que o nosso Senhor Jesus recebeu todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, e de que nada, absolutamente nada, prevalecerá contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E foi plantada uma igreja em Éfeso, uma igreja lá na Ásia Menor. E agora, quando Paulo escreve aos Efésios, ele está preso em Roma, era a sua primeira prisão. Ele escreveu, nesta ocasião, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E ele então começa com uma expressão de louvor. E eu queria ler agora a primeira parte. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso de número 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos, e aqui são os crentes, servos de Deus, membros da igreja, que vivem em Éfeso,
e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A gente usa muitas vezes na igreja louvor, adoração, um momento de louvor, momento de adoração. A verdade, quando nós adoramos a Deus, nós o fazemos por quem Ele é. Quando adoramos a Deus, nós pensamos nos seus atributos. Quem é Deus? E então nós o adoramos, como cantamos aqui no início do culto, maravilhados. Maravilhados, nós nos prostramos quando nós começamos a meditar nos atributos de Deus. Todos os atributos de Deus são precedidos pela sua santidade. A sua misericórdia é santa, a sua bondade é santa, a sua justiça é santa, a sua ira é santa. E louvor, nós louvamos a Deus pelo que Ele tem feito. O salmista expressa isso muito bem no Salmo 150, louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvor e adoração. Paulo começa usando uma palavra muito preciosa, dizendo bendito. A gente não pode dizer a Deus que o Senhor seja abençoado, mas essa palavra bendito, que quando a gente usa dirigindo a uma pessoa, que essa pessoa seja abençoada, o Senhor te bendiga, o Senhor te abençoe. Mas dirigido a Deus é um elogio, é uma doxologia, é uma expressão. E Paulo faz isto, queridos, e ele nos ensina. Ele faz isso com empenho, com coração. Alguém disse, desses versículos de 3 a 14, que o que temos aqui é uma explosão de louvor, porque o ponto final vem só no verso 14. Ele coloca vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, para respirar um pouco, mas na verdade é uma explosão de louvor. Bendito seja Deus, é um hino de louvor a Deus. E quando Paulo está escrevendo pelo Espírito Santo, ele está pensando naquele que é o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. E o propósito eterno de Deus é o de criar em Cristo Jesus uma nova sociedade,
Queridos, como nós precisamos compreender isso. Nós vivemos num país que tem uma cultura. Para justificar o mal feito, a expressão usada é: mas todo mundo faz. Mas pela graça de Deus, há um povo nesse país que é um povo que continua sendo pecador. Porque conquanto tenha sido libertado da culpa do pecado, do poder do pecado, ainda não foi da presença do pecado. Paulo ensina isso, dizendo na carta aos Romanos que o princípio do pecado não foi desarraigado de nós. Miserável homem que sou. No entanto, queridos, esse povo de Deus foi chamado para ser diferente. Por isso, vida cristã é vida de luta, é vida de batalha, é vida de empenho, é vida de dependência plena de Deus, de crescimento rumo à maturidade. Paulo diz aos Filipenses: não que eu já tenha atingido, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O comentarista John Stott, comentando esse primeiro capítulo e falando a respeito dessa nova sociedade que é criada em Cristo Jesus, a sua igreja, ele usa palavras tão lindas. Ele diz: a nova sociedade de Deus é caracterizada pela vida em lugar da morte. Capítulo 2 diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Jesus disse: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa nova sociedade é caracterizada pela vida. Ele diz mais: pela união e pela reconciliação, em lugar da divisão e da alienação. Queridos, quando nós nos dividimos, quando nós lutamos entre nós, quando disputamos, quando queremos atingir o nosso irmão, na verdade nós estamos imitando a velha prática do reino das trevas, da velha vida. E nós deveríamos dizer: o que é que eu tenho com você, velho homem? Você já foi crucificado com Cristo Jesus. E os nossos irmãos cantaram aqui o Salmo 133. Essa nova sociedade também é caracterizada pelos padrões sadios da justiça, em lugar da corrupção e da iniquidade. A Bíblia diz que por natureza o nosso coração é corrupto, é desesperadamente corrupto. Mas quando o Senhor opera o milagre do novo nascimento, Ele nos dá um novo coração. Ele tira o coração de pedra, Ele dá um novo coração, novas ambições, novos valores, uma nova perspectiva. Quando aqueles convertidos de Éfeso foram à praça pública, aqueles mágicos queimando seus livros, eles estavam dizendo: isso faz parte da minha velha vida, eu sou agora uma nova criatura. Queridos, todos nós sabemos da luta que nós travamos, a luta contra o diabo, contra o mundo, contra o velho homem. Há uma luta, há uma guerra civil dentro de nós. Por isso a Bíblia diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andai no Espírito. Essa nova sociedade é caracterizada pelos padrões sadios da justiça. Ele diz mais: pelo amor e pela paz, em lugar do ódio e da contenda. Ódio, contenda, amargura, ressentimento, espírito de vingança. Eu vou dar o troco, eu vou lhe pegar. Você não tarda por esperar. Queridos, isso tudo faz parte da velha vida. Isso já foi encravado na cruz pelo Senhor Jesus. Estão entendendo? A obra graciosa do Senhor Jesus é poderosa. Nós lemos aqui um texto de Hebreus que fala sobre o efeito da palavra de Deus, que ela é tão penetrante a ponto de separar juntas. Ela é penetrante, ela vai fundo e ela faz uma mudança profunda. Quando o Senhor converteu o coração de Zaqueu, que era um homem rico,
ilicitamente, quando o Senhor mudou seu coração, primeira coisa foi o desapego aos bens, às coisas. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Há um rompimento, há uma mudança. O amor e a paz em lugar do ódio e da contenda. Há um texto lindo aqui na carta aos Efésios, capítulo 2, que diz: Jesus é a nossa paz. Ele derrubou a parede, o muro da separação, e ele reconciliou judeus e gentios e fez deles um povo só. Aquilo que, humanamente falando, era impossível, era irreconciliável, mas é possível em Jesus, porque ele é a nossa paz. E por fim, Stott diz: a nova sociedade de Deus é caracterizada pelo conflito sem trégua com o mal, em lugar de uma convivência pacífica com ele. Paulo, ciente de tudo isso, quando escreve pelo Espírito de Deus, ele começa assim, com adoração, com louvor, um hino de louvor, uma doxologia, um elogio a Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, essa doxologia. Olha aí na sua Bíblia, perceba que Paulo utiliza uma estrutura trinitariana. Ele mostra aqui, por exemplo, nos versos 4 a 6, a ação do Deus Pai. O Deus Pai elegendo. Essa é uma ação soberana. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou. Oh, queridos, ação soberana de Deus. Os versos de 7 a 12 nos falam agora da ação do Filho, o Filho nos redimindo, o Pai elegendo, o Filho nos redimindo. Verso 7, no qual em Jesus, o amado, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E nos versos 13 e 14, ele fala da ação do Espírito Santo, o Espírito Santo selando. Vejam que estrutura linda. O Pai escolhendo soberanamente, o Filho redimindo, e o Espírito Santo aplicando a obra do Filho à nossa vida e nos selando. Ele diz assim: vocês ouviram a palavra da verdade, creram e foram selados com o Espírito Santo da promessa. Que outra atitude que não louvar a Deus? O que Paulo está dizendo aqui em exaltação a Deus é que a origem da bênção é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é também o nosso Pai. A esfera da bênção é o Deus Filho, porque é nele que nós somos abençoados, em virtude de nossa união mística com ele. É nele. Essa é uma expressão muito comum do apóstolo Paulo: em Cristo, no Senhor, é nele que nós somos abençoados. E a natureza da bênção é espiritual. Ele diz: o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Essas bênçãos são espirituais, que derivam do Espírito Santo. Agora, observe, queridos, observem que cada estrofe desse cântico de louvor termina com o estribilho: em louvor da sua glória. O culto é para a glória de Deus, assim como nossa vida deve ser para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, para agradar a Deus. Olha que coisa preciosa. Verso 6, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Verso 12, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Viver para a glória de Deus é não somente adorá-lo, não somente cultuá-lo, não somente adorá-lo com palavras e ações pelo Deus gracioso que ele é, mas também ser instrumento de Deus e levar outros a fazer o mesmo. Levar pessoas a
ao conhecimento do Senhor Jesus, dando testemunho e pregando a palavra de Deus. Interessante na sabedoria espiritual que o Senhor deu ao apóstolo Paulo. Veja bem, tudo quanto somos e temos em Cristo vem de Deus, e tudo volta para Ele, na expressão de louvor e de adoração. Por isso, culto é algo tão sério. Quando a gente se reúne, quando um coro ensaia, quando um grupo ensaia, quando a congregação canta, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente ora, quando a gente oferta, mas não só aquilo que acontece aqui nesse espaço, mas no dia a dia, amanhã, se Deus lhe permitir um novo dia de vida, quando você enfrentar de novo os engarrafamentos e for para o seu trabalho, para a sua escola, fazer os seus negócios, e quando voltar para a sua casa e viver o dia a dia da sua casa, a convivência com as pessoas da sua casa, e isso se aplica a mim também. Nossa vida deve ser tão somente para o louvor da glória de Deus. Guarde isso no seu coração, que a minha vida, como foi cantado aqui, né? Minha vida para o teu louvor. Segundo lugar, agora versos de 15 a 23. Nós temos aqui aquilo que eu quero chamar de uma grande intercessão. Por isso, obviamente que há uma ligação que ele disse anteriormente. Está aplicando agora. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, todos os servos de Deus, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Na oração de louvor, na doxologia, Paulo bendiz a Deus que nos abençoou. O amor de Deus é um amor eterno. Às vezes, nas lutas da vida, naqueles dias difíceis, no dia mau, nas tribulações, o nosso coração tende a nos incitar a crer que Deus não nos ama mais, que o Senhor está tão distante, né? Queridos, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando a gente começa a meditar nas obras de Deus, nos feitos de Deus, no seu caráter, isso dá um alento tão grande. Ele me ama e Ele me amou, e esse amor de Deus é um amor eterno. Nós cantamos um hino que diz isso: um amor eterno, um amor antigo. Ele me ama, e Ele me ama desde sempre, antes da fundação do mundo. Agora, o apóstolo faz uma oração intercessória, e ele ora a Deus para que a igreja tenha seus olhos abertos, seu coração iluminado, para que compreenda todas essas verdades. A igreja plantada em Éfeso enfrentou muitas tribulações e muitas perseguições. Agora Paulo está preso em Roma, mas ele tem notícias da igreja, ele fica feliz. Ele diz: olha, estou constantemente agradecendo a Deus pela fé que há em vocês e pelo amor que vocês têm demonstrado. Agora eu oro
E a essência da oração está aqui no verso 18. Para saberdes. Queridos, crescer no conhecimento é indispensável para crescer em santidade. Esse saber é um saber revelacional, é uma ação poderosa do Espírito Santo. É quando a gente enxerga para além da letra, quando os olhos espirituais são abertos, quando a gente começa a compreender aquilo que Deus está fazendo. E a expressão que lemos aqui no verso 16 é que Deus nos dê espírito de sabedoria no pleno conhecimento de Deus, ou seja, um conhecimento pessoal do próprio Deus. E nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. O salmista que escreveu o Salmo 119 e o fez inspirado pelo Espírito Santo, orou assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu quero lhe dizer uma coisa: há uma diferença essencial entre o conhecimento sobre Deus e o conhecimento de Deus. A gente pode adquirir o conhecimento sobre Deus, depende das leituras que fazemos, depende das aulas de escola dominical que recebemos, depende dos sermões que ouvimos, depende de nossa pesquisa. E hoje nós temos acesso tão facilitado às pesquisas. A gente pode estudar, gente que labutou, que estudou os originais. Muitas vezes nos entregam tudo prontinho, né? É só degustar agora. Mas tudo isso, queridos, pode alimentar tão somente nossa mente. De vez em quando surgem alguns movimentos na igreja, na história da igreja, e esses movimentos são uma espécie de despertamento quando a igreja está acomodada. Por exemplo, quando aconteceu a reforma, que nós consideramos que foi um grande avivamento, um retorno da igreja à palavra de Deus. Mas passados tempos, a igreja herdeira da reforma começou a ficar árida, seca. Ela tinha saber, tinha conhecimento, tinha saber teológico, mas não tinha vida. Faltava algo. Então surgiu um movimento na história da igreja, que é contestado, teve problemas, mas quando ele brotou, havia algo de legítimo, um movimento chamado pietismo. O pietismo, na verdade, o que ele queria que as pessoas simplesmente não soubessem as doutrinas, que elas não soubessem simplesmente responder as perguntas. Estou aqui contextualizando, as perguntas do catecismo, ou que tivessem simplesmente o conhecimento das confissões de fé, cada artigo, cada parágrafo. Tudo isso é muito importante e é necessário. Mas onde é que está a adoração? Onde é que está o culto? Onde é que está a devoção? Onde é que está a motivação certa? Onde é que está aquela alegria que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? É muito diferente de simplesmente dizer, eu vou ao culto. Na verdade, se eu não for, já não fui domingo passado, se eu não for mais um domingo, vão reclamar de mim. Vejam, que motivação equivocada. Qual é a nossa motivação? Qual deveria ser a nossa motivação? E então Paulo, depois dessa explosão de louvor, ele diz: olha, não cesso de orar por vocês, e eu dou graças a Deus, porque o amor entre vocês é crescente, a fé é viva, mas eu oro a Deus para que Ele lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Conhecer a Deus. Sabe o que é conhecer a Deus? É a expressão de Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É isso. Meus olhos te veem. Eu sei quem é o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu amo a palavra do Senhor. Eu amo a casa do Senhor. Um dia nos teus átrios vale mais que 1000.
prefiro estar à porta dos teus átrios a permanecer nas tendas da perversidade. Estão entendendo? Esse conhecimento é aquele que faz o coração dizer: Senhor, minha alma anseia por ti, meu coração tem sede de ti, eu anseio por ti mais do que os guardas pelo romper da manhã. Imagine uma sentinela, aquele trabalho duro de ficar ali, vigilante e tal, não vê a hora dos primeiros raios do sol para terminar o seu turno. E ele está dizendo: mais do que os guardas pelo romper da manhã, eu te desejo, noutra ocasião diz, ansiosamente. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de ti. Estão entendendo o que estou dizendo? Uma coisa é dizer Deus é misericordioso e dizer isso corretamente, teologicamente, de forma correta. Outra coisa é adorar a Deus, porque Ele é misericordioso. Viram a diferença? Uma coisa é ter o conhecimento intelectual. Outra coisa é ter o conhecimento intelectual atrelado à iluminação do Espírito de Deus e o nosso coração inclinado para o Senhor. Vamos observar essa oração, queridos, tão linda. O apóstolo Paulo está destacando aqui 3 verdades que ele desejava que os efésios conhecessem mediante a iluminação do Espírito Santo de Deus. Primeiro, verso 18, a primeira parte, o conhecimento do propósito do nosso chamado. Iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Para que Deus nos chamou? Comece a meditar um pouco. Para que Deus lhe salvou? Estava no coração de Deus. A Bíblia diz assim, palavras escritas pelo apóstolo Paulo aos Romanos: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, queridos, o que a Bíblia ensina é que todo aquele que invoca o nome do Senhor só o faz por causa de um chamamento de Deus. Quando a gente é convertido ao Senhor, não é que a gente tenha dado o primeiro passo. O Senhor foi quem deu o primeiro passo. Foi Ele quem nos chamou. Os teólogos chamavam isso de graça preveniente. Na verdade, quando a gente ama a Deus, é porque Ele já nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Separei aqui alguns textos que mostram para que Deus nos chamou. Por exemplo, vou só citar e você depois pode até ler se estiver anotando. Romanos 1,6 diz que Ele nos chamou para sermos de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,9 nos chamou à comunhão de Jesus Cristo. Romanos 1,7, 1 Coríntios 1,2 nos chamou para sermos santos. 2 Timóteo 1,9 nos chamou com santa vocação. 1 de Pedro 1,15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos santos em todo o vosso procedimento. 1 Tessalonicenses 4,7, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Nós somos chamados para o Senhor, nós somos chamados para a santificação. Ou seja, fala de nossa posição. Nós somos dele, nós somos consagrados a Ele. Fomos chamados em um só corpo, é o que Paulo diz aqui. Fomos chamados para viver como irmãos em harmonia. Nós somos membros uns dos outros e membros do corpo de Cristo. Em Cristo Jesus, queridos, as barreiras raciais e de classe são quebradas, todas elas em Cristo Jesus. E eu separei aqui alguns textos. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Efésios 4, 1-3. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis por modo digno da vocação a que fostes chamados. Vejam aí capítulo 4.
com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora é interessante, queridos, que a Bíblia mostra que sobre a nossa vocação, enquanto Deus nos permite a graça de gozarmos da comunhão e da paz na comunhão com os nossos irmãos, forçosamente experimentamos a oposição do mundo descrente, porque a Bíblia diz: todos quantos vivem piedosamente serão perseguidos. E por fim, eu gosto muito desses dois versículos, 1 Tessalonicenses 2,11 e 1 de Pedro 5,10, mostrando: Deus nos chamou também para o seu reino e glória. Vejam bem, Paulo está escrevendo para a igreja e agora orando que o Espírito de Deus ilumine vocês, que o Espírito de Deus dê a vocês sabedoria, revelação no pleno conhecimento dele, e que vocês compreendam bem pela ação do Espírito Santo com a esperança do seu chamamento. Vejam, tudo isso estava na mente de Deus quando ele nos chamou soberanamente para Cristo, para a santidade, ou seja, nós pertencemos a ele, para a paz, para o sofrimento e para a glória. Na verdade, ele nos chamou para uma vida totalmente nova. Vida cristã é algo muito nobre, queridos irmãos. Segundo lugar, segundo pedido, segunda petição, aqui na segunda parte do verso 18, é para que nós saibamos qual a riqueza da glória da sua herança, ou seja, a glória da nossa herança. A Bíblia fala de Abraão, que era um homem de perspectiva eterna. Esperava a cidade cujo arquiteto e construtor é o Senhor. Foi um homem riquíssimo. No entanto, o seu coração sempre esteve no Senhor. Somente uma pessoa desapegada aos bens materiais seria capaz de fazer o que ele fez quando os pastores dos rebanhos de Abraão estavam em conflito com os pastores dos rebanhos de Ló. Ló era um sobrinho criado como um filho. E Abraão, possuidor de muitos bens. E ele tinha plena autoridade para dizer: Ló, estamos tendo problemas, eu vou lhe dar um cantinho ali, você vai lá, vai fazer sua vida, eu vou lhe dar um impulso, você vai embora. Mas não, ele chama Ló e diz: olha, toda a terra está aí perante você. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Deixou Ló escolher. E Ló, ganancioso, né, olhou ali aquelas campinas e tal, e diz: opa, ali eu posso produzir, posso crescer, posso expandir meus negócios, eu tenho minhas filhas, ali é um centro maior para elas estudarem, né? Pensou lá na Universidade Federal de Sodoma, Universidade Estadual de Gomorra. Ela disse: olha, minhas filhas vão embora, né? E você sabe o que aconteceu depois lá, né, em Sodoma e Gomorra, né? Mas eu queria só mostrar esse aspecto de Abraão, um homem riquíssimo. Então, só para nenhum rico que está aqui presente fica com a consciência doendo porque é rico, né? Se você tem bens materiais pela bênção de Deus, pelo seu trabalho sério, que Deus abençoou, louvado seja o nome de Deus por isso. Agora, jamais coloque o seu coração nessas coisas. Pensai nas coisas lá do alto, não é isso que diz a Bíblia? Buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. E Paulo estava dizendo àqueles irmãos: olha, eu quero falar um pouco a respeito do que aguarda, e que o Espírito de Deus ilumine os olhos do coração de vocês. E eu separei alguns textos aqui tão preciosos. O que nos espera, queridos, é glória. O que nos espera é alegria, é uma abençoada herança celestial. Por exemplo, Apocalipse 22, 3 e 4. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. 1 de João 3,2, que a gente conhece: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é.
Filipenses 3:21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Apocalipse 7:9, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Atos 20:32, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Interessante, quando a gente pensa aqui, veja essa estrutura de Paulo pelo Espírito de Deus. Quando ele fala do chamamento, ele aponta lá para o passado. Passado na nossa perspectiva, porque Deus é eterno. Ele nos chamou. Quando ele aponta para frente, para o fim, ele fala daquela herança. E ele diz que a presença do Espírito Santo é a garantia, é o penhor da nossa herança. Como é que você sabe que terá essa herança? Porque o Espírito de Deus habita em você. É o selo, é a garantia. Pela graça de Deus, você é do Senhor. Você é do Senhor. E para terminar, queridos, terceira petição de Paulo, versos 19, 20 e 21. É para que nós tenhamos a compreensão e experimentemos o poder de Deus. O chamamento de Deus olha para trás, para o começo. Ele nos chamou e nos amou antes da fundação do mundo. A herança olha para frente, para o fim. A gente tem uma herança prometida e o Espírito Santo é a garantia, é o selo. Mas o poder de Deus abrange esse período, desde o nosso chamamento até a glória. Como seremos encontrados fiéis, queridos, se não pelo poder de Deus? Uma doutrina muito preciosa que confessamos é a doutrina da perseverança dos santos. Que aquele que é do Senhor jamais deixará de ser do Senhor. É porque não depende de nós, mas depende do Senhor. Isso é que dá garantia para a gente. O Senhor nos deu uma demonstração pública do seu poder. Paulo diz aqui, vocês querem ter uma ideia de o quanto é grande o poder de Deus? E ele dá um testemunho. Esse poder de Deus é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse é o mesmo poder que o fez sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, muito acima de qualquer concorrente. Esse é o poder que fez dele cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja. Olha que coisa linda. O poder de Deus não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. No poder de Deus, queridos, é no poder de Deus que nossa vida cristã é mantida, que nossa fé é sustentada. Quando a gente lê literatura sobre a igreja sofredora, a igreja perseguida, o que é que faz com que aqueles irmãos e irmãs permaneçam firmes quando torturados, quando humilhados, quando saqueados, quando perdem seus entes queridos, quando são ameaçados? O que é que sustenta esses irmãos e irmãs, senão o poder de Deus, o conforto do Espírito Santo, essa graça especial do Senhor? Eu quero concluir, queridos. Interessante a gente olhar aqui que há dois poderes que o homem não pode controlar. Nenhum homem pode controlar: a morte e o mal. Nenhum homem pode controlar a morte e o mal. O homem é mortal e não pode evitar a morte. O homem está caído e não pode por si mesmo vencer o mal. No entanto, para a glória do Senhor, Deus em Cristo venceu a morte e venceu o mal. Ele triunfou sobre o mal e ele venceu a morte, o último inimigo a ser vencido.
E é por isso que Paulo diz aqui, Efésios capítulo 3, ora àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Amém. Que aplicações a gente pode fazer? Primeira aplicação, de forma bem simples. Nós somos convocados aqui a termos um coração agradecido. Quando a gente se reunir para cultuar a Deus, que seja uma expressão de louvor, de adoração, de gratidão. Senhor, eu te amo, Senhor, e tu és digno, tu és merecedor de honra, de glória, de louvor. Culto é prestado a Deus. O centro do culto é o Senhor. Todas as coisas devem convergir para o Senhor. O melhor deverá ser feito para o Senhor. Ele é o centro. Gratidão na nossa vida. Gratidão. Porque o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Às vezes, pressionados nesse mundo consumista, a gente lamenta, murmura: eu queria tanto ter aquilo, eu queria tanto ter, eu queria morar naquele lugar, se eu morasse ali. Queridos irmãos, deve ser bom morar em determinados lugares, não vou negar, né? Mas essas coisas não satisfazem a alma. Essas coisas dão até um certo gosto, certo prazer. E não tem nada de errado, eu volto a dizer, morar bem, se esse morar bem é fruto da graça de Deus e a bênção de Deus pelo seu trabalho digno. Não tem nenhum problema. Bendiga a Deus lá, quando você estiver numa vista bem privilegiada, bendiga a Deus, né? Mas às vezes a gente murmura reclamando de coisas que não tem, quando na verdade Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. É um motivo de louvor, queridos. Segunda aplicação: como nós precisamos da iluminação do Espírito Santo, como nós precisamos ter conhecimento do que Deus fez, para que nossa vida cristã não fique árida, porque a gente na escola dominical não estude sobre Jesus, sobre coisas tão lindas a respeito da vida de Jesus, isso fique só no intelecto, que a gente conheça apenas intelectualmente aquelas histórias e aquelas afirmações, mas que essas coisas desçam para o nosso coração e voltem para Deus em louvor, porque tudo é para o louvor da sua glória. Que Deus nos ilumine, nos dê entendimento. E a terceira palavra: quem sabe alguém aqui no nosso meio ainda não conhece o Senhor Jesus, não sabe o que significa uma vida nova. Eu só posso lhe dizer uma palavra: volte-se para o Senhor, clame a Ele a misericórdia, invoque o nome dEle, diga: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero viver essa realidade que falou o apóstolo Paulo, eu não conheço isso. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Que o Senhor seja bendito, que Ele seja louvado. Amém.